Hoje eu vou falar sobre um material que poucos tiveram contato, mas muitos já ouviram falar. As retículas. No Japão, sobretudo nos mangás, esse material ainda é muito utilizado. No Brasil, também já existiu e foi comum seu consumo. Isso até antes da entrada da era digital. Significa que em meados dos anos 90 já era muito difícil e raro encontrar pessoas vendendo e consumindo esse tipo de material. Essas folhas adesivas possuem finalidades específicas para o acabamento e podem criar efeitos muito ricos e interessantes nos seus desenhos, como por exemplo os que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Preste atenção! Retículas, ou screen tone em inglês, é um nome genérico da técnica de finalização artística muito usado em histórias em quadrinhos e na pop art. Consiste em imprimir micropontos que simulam texturas sobre o papel. O tataravô das impressoras é o carimbo, processo também utilizado pela gravura, que consiste em imprimir tinta por pressão numa folha de papel, resultando numa imagem ou textura vinda de outra superfície, que possibilita várias cópias. O primeiro tipo de carimbo foi impressão digital, seu dedo. O carimbo funciona basicamente com positivo e negativo, tinta preta na superfície branca do papel. Dessa forma, como seria possível fazer imagens com tons de cinza ou até mesmo degradês numa imagem se a impressão funciona pela lógica do positivo sobre negativo? É aí que inventaram as retículas. Cria-se a ilusão de ótica de tons de cinza ao fazer micropontos espaçados que, ao olhar de longe, ele fica parecendo cinza. Essa lógica da retícula, que cria a ilusão de ótica de cinzas e tons por pontinhos, é usada até hoje em impressos, tá? Isso nunca mudou. Na ilustração e principalmente nos mangás, essa lógica para criar tons de cinza também é aplicada. Uma técnica de desenho que simula isso é a chamada pontilhismo. Então, a indústria, para facilitar o mercado editorial, ao invés das pessoas ficarem fazendo pontinhos por pontinhos toda vez que elas quisessem simular um tom de cinza ou textura, eles inventaram as folhas adesivas de retículas. Assim, basta você recortar o pedaço que você quer e colar na área desejada. Uma folha de retícula é composta por uma camada flexível e transparente que contém uma textura impressa. E não existem somente retículas para simular meios tons não, viu? Existem retículas de texturas, de letras, setinhas, arabescos, linhas e tudo o que você pode imaginar. Numa época onde não existiam softwares de edição digital, os designers e redatores comumente usavam retículas para escrever chamadas de matérias em jornais e revistas. Existem dois tipos de retículas que eu conheço: as adesivas e as de decalque. Sabe aquelas figurinhas de chiclete que você cola com o desenho para baixo e esfrega para transferir a imagem? Era assim. Mas essas desapareceram, predominando as autoadesivas, que facilitam muito a vida, e são essas que eu tenho em mãos. É basicamente uma folha adesiva transparente, bem fininha e frágil, para facilitar o refile e aplicação. Como se usa? É o seguinte: se você for aplicar retículas, isso será uma das últimas coisas que você fará no trabalho. Você precisa, obrigatoriamente, de um estilete ou lâmina tipo bisturi para refilar. Posso usar o meu canivete suíço? Só se você quiser ramperar com a tua folha. Vamos supor que você queira aplicar a retícula na camiseta desse cara aqui. Veja mais ou menos a área da retícula que você precisa, recorte e cole a retícula cobrindo toda a área que você quer. Não aperte, apenas deixe a retícula em cima de forma que ela não saia do lugar. Em seguida, pegue o seu estilete e faça o refile na área que você precisa retirar. Mas refile de leve, não é para arrancar o filé do papel. Daí então, puxe a sobra e lá está. Aí sim você aperta melhor para o adesivo não soltar. O pedaço que sobrou, cole de volta no papel base, pois dá para aproveitar. Nada se desperdiça. Suponha que você queira aplicar num pedaço bem pequeno. Você pode utilizar um pedacinho disso que já foi refilado. Depois de muito usar as folhas, ela vai ficar mais ou menos assim, cheio de tequinhos. É normal. Importante, deixe seu estilete bem afiado. Se você sentir que ele está ficando cego, não seja mão de vaca. Quebre um teco da ponta e use a nova parte que está afiada.
Se acontecer de, na hora que você tentar tirar algum pedacinho, a retícula ficar presa, não puxe para rasgar. Cole e passe o estilete. É um trabalho minucioso e que exige paciência. Se você quiser ser mais criativo, você pode colar uma retícula em cima da outra, criando outro efeito. Veja isso. Esse efeito de distorção das retículas é chamado de moiré. Alguns atribuem isso a erros de impressão, mas você pode até ser criativo e bolar texturas diferenciadas com esse negócio aí. É possível também dar um tratamento de lixamento na retícula. Pegue seu estilete e você pode raspar a retícula depois de colada, criando efeitos mais apagados. Existem diversas retículas e você pode aplicar algumas para simular texturas do tipo grama, efeito de madeira, muro de tijolos, etc. Sendo assim, basta você desenhar uma base e colar a retícula. Saibam que tudo o que é repetitivo, como texturas, linhas, pontos, linhas de velocidade ou até algumas formas, dá para se aplicar com retículas. Então, se você achava que tudo o que você via desenhado nos mangás eram feitos à mão, saibam que corre um sério risco de ser uma retícula adesiva. Hoje em dia, quase todas as retículas são digitais. Você pode criar uma infinidade de retículas e tudo no mesmo software que você usa para colorir, digitalizar e etc. E sem contar que você faz o resultado muito mais rápido. O Japão, em particular, ainda usa as retículas manuais por tradição, porque, por função mesmo, elas poderiam ter desaparecido, assim como foi no Brasil e em vários outros países. Porém, quem já usou as tradicionais alega que o resultado fica diferente, assim como uma arte final a nanquim e no computador. Eu não sou nenhum especialista em retículas. Já usei algumas vezes e confesso que é um material muito diferente, interessante e que vale a pena você experimentar pelo menos uma vez para sentir como é que é. Já faz um tempo que vocês sempre me pedem e perguntam se eu conhecia algum lugar que vendia retículas tradicionais assim. E a minha resposta era sempre: não, cara, não existe. A fábrica que produzia retículas aqui no Brasil era a Letratone. Essa daqui, ó, como vocês estão vendo. Mas infelizmente, mais ou menos no começo e meados dos anos 90, ela faliu, ela fechou, porque com a entrada da era digital ninguém mais precisava usar retículas manuais tradicionais. Quando não existia Photoshop, PageMaker, Quark, InDesign, Illustrator, era muito comum as pessoas comprarem retículas para utilizar em trabalhos, em editoração e tudo mais. Quando todo esse processo passou a ser digital, isso aqui foi embora. Inclusive, haviam pessoas que eram especialistas em aplicar retículas, não somente dessas de desenho, mas tem retículas de letras, de setinhas, de traços. Haviam profissionais especializados para fazer esse tipo de coisa. Quando tudo isso no mercado mudou, muitas pessoas literalmente perderam seus empregos e a fábrica de retículas faliu. E aí muitos de vocês me perguntavam se eu não teria como fabricar algumas retículas dessas para vender no site da editora Cras. E eu sempre respondia que tudo dependia do quão viável fosse fazer isso daqui. Isso não só em questão financeira, de se as pessoas iam comprar ou não, mas também de produção, porque as retículas não é qualquer adesivo que você utiliza, é um adesivo específico, que eu nem sei dizer direito qual adesivo que é. Enfim, eu tenho aqui uma ótima notícia para vocês que me perguntavam sobre esses materiais. Eu consegui aqui, ó, um estoque de retículas originais da Letratone. Ou seja, não fui eu que fabriquei isso aqui, tá? Isso aqui é um estoque original da antiga fábrica de retículas que fechou nos anos 90. Eu tive como pegar algumas delas aqui, são as mais que dá para se aplicar em desenho, em mangá. Como falei, tem outras que é setinha, linha, letra, isso daí eu já acho mais complicado você usar artisticamente, né? Não que seja impossível, mas é mais complicado. Isso aqui é um estoque que estava parado desde os anos 90, né? Estão intocados, tá? Eles estão novos. Tem algumas aqui que são de tons de cinza. Tem algumas que são efeitos assim, ó, tá vendo o efeito degradê. Tem outras que são texturas, tá vendo aqui, tijolinho. Outro tipo de textura também.
Talvez vocês tenham reparado que algumas folhas, devido ao longo tempo, elas estão um pouquinho amareladas, ó. Mas fiquem tranquilos, porque esse amarelado é só do papel de base, onde está colado o adesivo. Tá? O adesivo ele é transparente e a tinta é preta. Então esse amarelado ele não vai passar, ele só vai pegar realmente o transparente e a tinta. Tá? Então esse amarelo aqui do papel nem interfere em nada, porque ele é só da base onde o adesivo fica colado. Ele é tipo, sabe o papel do adesivo da figurinha? Né? Quando você tira, você joga o papel fora e cola. Então, é esse papel que está meio amarelado, mas não é todos. Ó. Esse aqui, por exemplo, está bem branquinho. Ó. Pessoal, é o seguinte, isso aqui que eu consegui é uma raridade, tá? Uma raridade mesmo. Eu não conheço lojas que vendem isso aqui, eu não conheço nenhuma fábrica que produz esse tipo de coisa, tá? Esses tipos tradicionais. Ah, mas tem gente que improvisa no Photoshop. Tem, né? Mas de fabricação original mesmo, tá? De tipos que eu não conheço. E atendendo aos pedidos de vocês, tá? Eu consegui esse pequeno estoque e eu já disponibilizei ele para compra no site da Editora Cras, tá? Tá aqui no link da descrição do vídeo. Lá tem todos os modelos que eu tenho e você pode fazer o seu pedido. E eu vou destacar o seguinte, isso aqui é do estoque original de fábrica da Letra Tony, como eu falei. Né? Então, uma vez que isso aqui acabar, os que eu tenho aqui em mãos, acabou para sempre. Eu não tenho nem como repor isso daqui, porque é um estoque antigo. Se você realmente quiser, né, retícula, para experimentar, para aplicar, aproveita, porque na hora que acabar, acabou. Tá? Não tem mais, não tem como. Acabou isso aqui, morreu, um abraço. Diferente do papel para quadrinhos, eu não tenho como fabricar mais. Inclusive eu recomendo que para quem comprar uma retícula dessa e for usar, antes de você recortar ela, refilar para aplicar, escaneia. Escaneia ela em 400 dpi, 600 dpi e guarda uma versão digital da textura. E aí depois você usa para copiar e colar. O preço eu não vou abusar. Embora eu poderia, né, dada a escassez de material, eu vou vender ao preço de R$12,90, que era o preço mais ou menos que se vendia na época que você encontrava esse tipo de material em loja de materiais de desenho, tá? Então, acesse o nosso site, faça seu pedido e manda ver esses desenhos! Bom, então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.